Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. A ajuda humanitária entrou em Gaza, mas os bombardeamentos continuam. Now let me describe what is on those trucks. This is baby food. Deixem-me descrever o que está naqueles caminhões. Comida de bebê, nutrição para bebés. Há 14 mil bebés que vão morrer nas próximas 48 horas, a menos que consigamos ajudá-los. Não é comida que o Hamas vá roubar. Vamos correr o risco. Corremos o risco de levar aquela comida às mães que não conseguem alimentar os bebés. É arrepiante, absolutamente arrepiante. Como se ouve no som de abertura deste episódio, retirado da Antena 1, Tom Fletcher, que é subsecretário-geral das Nações Unidas para os Assuntos Humanitários e também coordenador de ajuda de emergência, a fome pode provocar a morte a 14 mil bebés em Gaza nas próximas 48 horas. Há 11 semanas que Israel bloqueia a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza com o argumento de que os alimentos cairiam nas mãos dos terroristas do Hamas. O governo israelita disse ter autorizado a entrada no território de uma centena de caminhões que transportavam ajuda humanitária, mas isso não passa de uma gota no oceano do que é urgentemente necessário para uma população de 2,1 milhões de pessoas, diz a ONU. Benjamin Netanyahu só o fez devido à pressão exercida pelos seus aliados no governo e Senado dos Estados Unidos da América, escandalizados certamente com as terríveis imagens de crianças famélicas. França, Reino Unido e Canadá criticaram o bloqueio humanitário e ameaçaram com uma ação conjunta se a ofensiva israelita continuar. O que tem acontecido? A União Europeia decidiu, entretanto, rever as suas relações comerciais com Tel Aviv. Em Gaza continua-se a morrer à fome ou em bombardeamentos constantes sobre o território. Neste episódio, Joana Ricardo, especialista em Médio Oriente, professora e investigadora na Universidade de Coimbra, analisa os últimos desenvolvimentos da guerra em Gaza. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Joana Ricardo, bem-vindo a este episódio. Israel deixou ontem entrar ajuda humanitária, mas a ONU diz ser insuficiente e falou mesmo em 14 mil bebés em risco de vida. Entretanto, os bombardeamentos continuaram e a pressão sobre Israel tem aumentado. Essa pressão será suficiente para travar os planos de ocupação de Benjamin Netanyahu? Olá, muito obrigada pelo convite. A mim me parece que uma pressão que não seja efetiva e que fique pelo aspecto simbólico não será suficiente para parar os planos de anexação de Benjamin Netanyahu. E eu explico por quê. Primeiramente porque a proposta britânica nesse momento é de interrupção das negociações de acordos de cooperação comercial futuros e, portanto, não estamos a falar ainda, do ponto de vista prático, de uma sanção contra Israel na perspectiva do Reino Unido. Por outro lado, há aqui uma questão positiva que vai no segmento do que já era uma atitude por parte do governo de Joe Biden, que foi, entretanto, revogada por Donald Trump, que é sancionar colonos que agem na Cisjordânia de forma violenta e apoiada pelas forças de defesa de Israel contra palestinianos. Isso é positivo, porque também sobre a Cisjordânia atualmente pouco se fala e também lá está a se passar um processo que muitos referem como um processo de gasificação. Por outro lado, a proposta da União Europeia é uma proposta de revisão de um acordo de comércio livre entre a União Europeia e Israel. Isso poderia vir a ser relevante, sim, porque a União Europeia é o maior parceiro comercial de Israel e remonta a 30% de todas as exportações israelitas e, portanto, teria um impacto econômico numa economia já estrangulada por 18 meses de guerra, com inflação galopante. No entanto, a probabilidade de facto de que avance essa é pequena, e eu digo porque em duas razões. Por um lado, porque temos países que bloqueiam e que tendem a bloquear, como a própria Alemanha e também a Áustria e a Tchequia, e portanto temos aqui, e obviamente a Hungria por razões diferentes, e portanto temos aqui um potencial bloqueio do que poderia ser de facto essa sanção. Depois nós estamos a falar de uma quebra total do acordo e, por fim,
uma parte que é importante o argumento da União Europeia é que o artigo 2º desse acordo comercial refere à questão dos direitos humanos, do respeito dos direitos humanos, é chamado muitas vezes de artigo dos direitos humanos. Não é novidade a quebra e o desrespeito pelos direitos humanos nos territórios ocupados por parte de Israel. Há aqui uma diferença de escala e, portanto, é um acordo que, para todos os efeitos, já vinha a ser descumprido. Por um lado temos França, Reino Unido e Canadá que criticaram o bloqueio humanitário e ameaçaram com uma ação conjunta se a ofensiva israelita continuar, e ela tem continuado. Por outro lado temos os países europeus, a União Europeia, a falar numa revisão desse acordo. Países europeus que se enchem de coragem quando falam da Rússia e que são totalmente passivos quando se fala de Israel. No seu ponto de vista, mais cético, a União Europeia não vai ter coragem para suspender o acordo de cooperação. É pouco provável que o faça, principalmente também não está em cima da mesa a suspensão total do acordo, não é? Como é óbvio, até porque isso também teria impacto econômico a nível da União Europeia. Agora, um ponto, sim, esse é importante e é o que o Amilcar refere, a coragem que se tem para falar da Rússia e o facto de que há aqui duplos padrões quando se refere a Israel. Já passa da hora e tudo isso vem muito tarde, foi necessário circular imagens por todo o mundo de crianças com uma aparência esquelética e inqualificável. É difícil de encontrar hoje adjetivos para explicar o que se passa, para enfim, descrever a faixa de Gaza, mas o facto é que no dia de ontem completou 76 dias de não entrada de qualquer tipo de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Não entrava comida, água, medicamentos, itens de higiene, combustível, tudo que é necessário para a vida numa zona que já era dependente porque já vinha em cerco antes da guerra e que nesse momento está em escombros, não tem terra cultivável, além de relatos de que os pescadores, quando tentam ir ao mar buscar peixe, também eles são tornados alvos por parte das forças de defesa de Israel. Além de tudo que ouvimos recentemente sobre a frota humanitária, que incluía até Greta Thunberg, que pretendia ir à faixa de Gaza e não conseguiu. Portanto, tudo isso nos mostra que toda essa atitude vem muito tarde e a forma como a Amilcar formulou essa questão me parece essencial, porque já faz muito tempo que já devíamos ter percebido que as ações atuais do governo de Benjamin Netanyahu se assemelham às ações da Rússia e que, portanto, se nós achamos normal e até desejável aplicar sanções contra o regime de Moscovo, deveria ser também normal e aceitável aplicar sanções contra um governo extremista que hoje, eu li inclusive um artigo de um colega meu, Ari Kakovich, que é professor em Israel, a dizer no Times of Israel precisamente que a União Europeia tem que impor sanções contra o seu próprio país porque essa guerra está a quebrar com toda a moralidade e identidade do Estado de Israel. Essas imagens de que falou têm tido um efeito importante a nível global, nomeadamente nos Estados Unidos. O Steve Witkoff disse: não queremos ver uma crise humanitária em Gaza e não vamos permitir que isso aconteça sob a liderança do presidente Trump. Desta comoção internacional, e nomeadamente no Senado dos Estados Unidos e no governo dos Estados Unidos, pode ajudar a travar ou pelo menos a permitir um crescente de ajuda humanitária? Eu começo por dizer que Steve Witkoff parece que abriu o jornal no dia de hoje pela sua surpresa difícil de se compreender, até porque Donald Trump vai no poder já há 4 meses. E mesmo durante o período em que houve um cessar-fogo, que de uma forma ou de outra Trump teve grande responsabilidade no desbloqueio, de facto nós não vimos a entrada de ajuda humanitária substancial nos níveis que eram necessários e continuamos a falar disso. De facto, até os Estados Unidos parecem estar de alguma forma implicados no que é uma potencial solução por parte do governo de Israel, que até sugeriu a ideia de privatização da distribuição da ajuda humanitária com companhias norte-americanas, o que é, francamente, contra o próprio direito internacional humanitário. E isso tudo para dizer que a entrada de ajuda hoje, que decorre dessas declarações que parecem destacadas da realidade, que vem tarde e que não são suficientes, essa entrada de ajuda humanitária, como foi classificada pela ONU, nesse momento é uma gota num oceano de necessidades. Portanto, é claro que essas declarações e tudo que nós vimos na última semana desbloqueou de alguma forma alguma entrada de ajuda humanitária, porque já vimos isso acontecer. Por outro lado, há 9.000 caminhões de ajuda humanitária na porta da faixa de Gaza que não conseguem entrar.
também um último ponto, os que já entraram, os poucos que entraram, que Israel autorizou a entrada especificamente com comida para bebés, esses ainda não foram acedidos pelas Nações Unidas, que não têm encontrado qualquer capacidade sequer logística para fazer a distribuição. Então não basta agora o governo de Benjamin Netanyahu dizer que a linha vermelha é a fome, que todos sabemos que já existe há 18 meses, se não houver condições efetivas para a distribuição, isso implica necessariamente a quebra, inclusive, dos corredores militares que impedem as pessoas de circular. O Donald Trump optou por ir à Arábia Saudita como primeiro destino, como primeira viagem, fez uma digressão pelo Médio Oriente, onde fez vários negócios chorudos com países do Golfo Árabe. Israel não fez parte dessa viagem. Esta escolha de Trump pode ter alguma consequência positiva para Gaza? Contraditoriamente, talvez sim. O facto é que a administração de Donald Trump tem uma ação política errática, como nós sabemos, e por isso é difícil de perceber a longo prazo o que pode vir a ser o impacto das suas ações, até porque elas se alteram com muita frequência. Mas a verdade é que, seja pela razão que for, nós temos aqui uma situação que pode, de facto, gerar algum tipo de mudança, nomeadamente porque, enquanto Donald Trump diz, e a Casa Branca o afirmou oficialmente, que não há qualquer leitura política a se fazer de uma viagem que não inclui Israel, a verdade é que Donald Trump escolheu a Arábia Saudita como o primeiro país de visita oficial. Obviamente aqui desconsiderando a visita a Roma para o funeral do Papa, que foi, enfim, o acontecimento não estava planeada na agenda. Também nessa visita opta por não ir a Israel porque diz que é uma visita comercial, mas faz declarações e ações concretas, políticas, como por exemplo o levantamento de sanções contra a Síria, inclusive um encontro presencial com o atual presidente da Síria. Portanto, isso aqui é claro que é uma questão que temos que tirar uma leitura política por um lado, e a leitura política me parece óbvia, que é Donald Trump só fala a linguagem do dinheiro. Também é isso que leva Israel a tentar fazer uma série de trocas e de oferecimentos para a administração de Donald Trump, para gerar aqui uma parceria do seu lado, inclusive a ideia da Riviera do Médio Oriente, que Donald Trump já falou. É importante não esquecermos isso. Donald Trump falou mesmo na possibilidade de utilizar a faixa de Gaza como um investimento imobiliário. Mas, de facto, a Arábia Saudita parece ter aqui comprado alguma vantagem junto com a administração Trump, e também o Catar e os Emirados Árabes Unidos, mas a Arábia Saudita em específico, porque não normalizou as relações com Israel e diz que só o faz quando houver um fim dessa guerra, quando se garantir a construção de um caminho concreto para um Estado palestiniano. E isso, de facto, é uma questão que Donald Trump quer reavivar, porque considera que é um grande legado seu, que são os Acordos de Abraão. Então, contraditoriamente, de facto, com Trump tudo pode acontecer. Poderá sim sair aqui uma ação positiva, mesmo que não seja pelas razões morais que se espera. Sim, Joana, ainda hoje o secretário de Estado norte-americano, o Marco Rubio, disse que os Estados Unidos pediram a vários países que aceitem a reinstalação voluntária de palestinianos em fuga do território. Portanto, isto é tudo muito errático. Por outro lado, o que é que quer dizer esta conferência de alto nível sobre a solução dos dois Estados, que se vai realizar em junho, no âmbito da ONU, e que foi convocada já agora pela Arábia Saudita, e a Arábia Saudita tem um papel aí decisivo, e se calhar é o país, pelo menos o país árabe, que pode ser mais pressão sobre Trump, no sentido de encontrar uma solução mais pacífica para aquele território. Deixa-me primeiro dizer que a proposta do Marco Rubio de encontrar países para receberem palestinianos em fuga corresponde a uma imaginação, porque, como todos nós sabemos, não há palestinianos em fuga, porque a faixa de Gaza não tem sequer direito de exportar refugiados. Não há hipótese de fuga Não há sequer. hipóteses de fuga, exatamente. É importante sempre lembrar isso para os ouvintes. Não temos uma crise de refugiados, o que é muito conveniente para diversos países que simplesmente não participam do que tem se passado, precisamente porque não lhes causa problemas, e, portanto, isso é importante se lembrar. Refere-se ao Egito, Jordânia, claro. Também, e a União Europeia. E a própria União Europeia. Sim. Por outro lado, a conferência da ONU, de facto, tem aqui um potencial interessante, pelo menos da perspectiva simbólica, de construção de um caminho que se pretende, essas são declarações mesmo dos altos representantes que vão liderar essa conferência, um caminho irreversível
para o reconhecimento do Estado palestiniano. Estado palestiniano esse que é reconhecido por 147 países membros da ONU. Estamos a falar de 76% dos países membros da ONU, mas a maior parte dos países europeus não se encontram nessa lista, incluindo Portugal. A questão dos dois estados hoje tem uma importância simbólica ainda maior do que já teve no passado, que é a ideia da autodeterminação de um povo que está até ser ameaçado de expulsão do seu próprio território, que para todos os efeitos é limpeza étnica, um termo que já é utilizado, também é importante lembrar, há mais de 20 anos no caso israelo-palestiniano, não é um termo que aparece por conta da guerra em Gaza, em decorrência de ataques terroristas do Hamas, é um termo que já é antigo na sua utilização e amplamente utilizado, inclusive, pelos historiadores israelitas, como Ilan Pappé. Portanto, é potencialmente interessante nessa perspectiva. Por outro lado, a construção de um Estado palestiniano hoje só é viável se nós construímos um Estado minúsculo. Atualmente, a Palestina ocupa em torno de 15% do território da Palestina histórica. E, portanto, quando nós olhamos no Google Maps aquele mapa de Israel, que inclui um pontilhado onde há a Cisjordânia e a faixa de Gaza, ele não corresponde à realidade. A Cisjordânia parece um arquipélago, é todo entrecortado por assentamentos e que só cresceram desde o início da guerra porque o governo de Benjamin Netanyahu tem autorizado e inclusive apoiado a construção de mais assentamentos. Portanto, qualquer tipo de construção de um Estado palestiniano só é séria, só é uma discussão com base em realidade se houver aqui interesse de se tomar passos concretos no sentido de viabilizar uma continuidade territorial. Portanto, me parece que estamos a falar de uma ação importante no sentido do reconhecimento e da afirmação de uma identidade que tem sido esquecida e desumanizada com frequência nos últimos 75 anos. Por outro lado, me parece que é uma solução cada vez mais irrealista e que só leva, de facto, a um aprofundamento do conflito, como é, de facto, o que temos visto nos últimos 25 anos, em que a solução dos dois estados se tornou completamente hegemônica. No entanto, o aprofundamento da anexação e da ocupação, esse sim, é a realidade no terreno e ninguém tem feito nada para impedir. Joana Ricardo, obrigado por ter vindo a P24. Obrigada, sempre um gosto. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Como dissemos muitas vezes na campanha, agora deixem o Luís trabalhar. Corrente laranja, furacão populista e uma esquerda que nem a brisa chegou. Os ventos que mudam o mapa político de Portugal. É este o título de uma página interativa, da autoria dos jornalistas do Público Rui Barros e José Volta e Pinto, uma página de dados que faz o diagnóstico das eleições do último domingo, que pode consultar em público.pt. Obrigado por ouvir P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.